fazer um convite para você. Nos acompanhe ao vivo pelo Facebook, estamos numa live aqui, viu? Acompanhe este culto ao vivo, será uma alegria para mim ter você aqui, né? E divulgue o nosso trabalho de proclamação do Evangelho. Todas as manhãs nós proclamamos aqui o Evangelho, cultuamos a Deus como igreja, sem placa, sem nome, a igreja fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja que o inferno não prevalecerá nunca sobre ela. Venha conosco. Se você tem condições, venha. facebook.com/pastor Mário Filho. Segunda a quinta nós cultuamos a Deus e às sextas-feiras nós estamos aqui para tirar dúvidas. Às sextas-feiras nós respondemos perguntas que os amados e amadas nos enviam através do Zap, né? Do nosso telefone, que a maioria já sabe, conhece. Tem no Facebook, não é segredo para ninguém. É o 99257-9226. O código de área é 019. Seja bem-vindo. Vamos orar e cultuar a Deus Todo-Poderoso. Querido, amado, santo, poderoso, único, Deus e Senhor, nós glorificamos o Senhor, o teu santo nome, adoramos o Senhor, nos curvamos perante a tua majestade, nos colocamos, Senhor, à disposição do Senhor e do teu santo reino, para servi-lo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Pedimos que o Senhor fale conosco, que os meus irmãos e irmãs possam, junto comigo, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Este é o assunto hoje, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Crescer diante de Deus e depois diante dos homens. Fala conosco. Nós somos fracos e precisamos que o Senhor nos sustente. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que faço, no nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, crescer na graça e no conhecimento diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Convido você para você abrir a sua Bíblia. Abre aí, Lucas. É o último versículo do capítulo 2. Lucas 2:52. Se você tem a Bíblia, eu convido você para ler junto comigo. Se você não puder ler, convido você, irmão e irmã, para pelo menos ouvir, porque a própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.
aqui, Lucas, é interessante a gente ler e ver que Deus usa cada um de nós com aquilo que a gente tem. O que você tem? Muita coisa boa, muita capacidade. Talvez você nem se tenha dado conta de tanta coisa boa que você tem dentro de você. Mas Deus sabe. E Ele usa você do jeito que você é. E Ele vai te ajudando a se moldar a nova criatura. Por que eu estou falando isso? Para mostrar para você na Bíblia que Deus nos usa do jeito que nós somos. Não pense que Deus vai transformar você nisso, naquilo, para depois usar você. Né, irmão? Domingos. Deus nos usa do jeito que a gente é. Lucas era médico. E Deus usava Lucas com a capacidade de conhecimento da medicina que ele tinha. Né? Então, você vai encontrar aqui Lucas falando que Cristo crescia, né, diante de Deus e dos homens em estatura. Quer dizer, estava crescendo, estava ficando forte, maior, saindo daquela coisa de adolescente, né? Estava crescendo como homem, criando corpo de homem, feições de homem. Isso é uma coisa que a medicina estuda, né? Então, Lucas usa isso em estatura, dizendo que todos nós passamos por isso, e Cristo, encarnado, também passou por isso. Cristo teve uma infância, uma pré-adolescência, uma adolescência, depois foi se transformando em homem e viveu até os 33 anos de idade. Depois fez o sacrifício perfeito por cada um de nós. E é interessante esse negócio de crescer na graça, todo dia eu falo isso, né? Que o Senhor nos ajude a crescer na graça e no conhecimento dEle. Por que eu não falo em estatura? Porque a maioria das pessoas que nos ouvem, eu imagino isso, já são pessoas adultas, né? Claro que tem uma ou outra criança que acompanha, é óbvio que tem, e é bom, é maravilhoso isso, mas a maioria são pessoas adultas, já cresceram. Eu não continuo crescendo na minha estatura, eu acho que eu já estou diminuindo, né? Na estatura, mas continuo crescendo no conhecimento, na graça. E é importante a gente entender essa coisa de nascer de novo, né? Nascer de novo não é uma vez só. Cada vez que a gente entende melhor a palavra de Deus, cada vez que a gente aplica a palavra de Deus nas nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas reações, né? A gente está nascendo de novo. Não é só uma vez nasceu de novo. Mas então a gente nasce de novo todo dia. Todo dia nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. É como se nós estivéssemos nascendo todo dia novamente, né? É uma semente.
A gente planta essa semente, que é a proclamação do Evangelho, proclamação da Bíblia, da santidade, e desta semente vai surgindo um fruto, uma planta, vai surgindo flores, que somos nós em crescimento. E aquele que não cresce, né, na graça e no conhecimento do Senhor, por que Paulo usou estatura também? Porque aquele que não cresce, fica... Olha, outra coisa da medicina, Deus usando... Lucas, né, usando as habilidades dele como médico para pregar o Evangelho. Aquele que não cresce fica atrofiado, né? Fica pequenininho. Nós temos algumas pessoas que por problemas são pequenas na estatura. Isso não quer dizer que sejam pequenas na capacidade intelectual, nas habilidades, não, mas são pequenas em estatura. Tem aqueles que são maiores e tem aqueles que são menores. O que nós não podemos é ficar atrofiados espiritualmente. Por quê? Por que não pode ficar atrofiado? Porque vai para o inferno? Não é esta a questão abordada aqui. É que quem não cresce na graça e no conhecimento do Senhor, fica à vontade, fica à mercê, fica à disposição dos perigos. Porque hoje nós vivemos dias de muitos perigos, mas muitos, vocês não fazem ideia, não é só perigo físico. Nós vivemos, o maior perigo que nós temos nos dias de hoje são as mentiras, né? Que agora receberam um nome em inglês bonito, fake news. Mentira. O que é fake news? São mentiras. São mentiras sobre uma pessoa, sobre um grupo, enfim, mentiras. Mentiras sobre a Bíblia, mentiras sobre homens, né? Achar, por exemplo, que um homem negro é inferior a um homem branco é uma mentira deslavada, né? O negro é inferior. E fique você sabendo que várias denominações famosas, né, tem lá nos seus anais muita coisa contra os negros, por exemplo. Muita coisa, denominação famosíssima. Para, não sei o que, negro não sei o que. Entende? Isso é uma mentira, porque o negro é exatamente igual a gente, não tem diferença nenhuma. Então, nós temos que, quem não cresce na graça e no conhecimento do Senhor, vive aí os perigos dos ventos doutrinários. Essas mentiras dessas denominações famosas são ventos doutrinários, são produto dos falsos profetas. Por causa disso que Lucas escreve que Jesus crescia em sabedoria, crescia no tamanho, ia se transformando num homem, também no tamanho, né? E crescia na graça. E ele crescia diante de Deus e também diante dos homens. O que quer dizer isso? Os homens começaram a entender que ali tinha uma pessoa sábia. Não tinha uma pessoa que ficava chutando isso, chutando aquilo, inventando coisas, distorcendo a verdade, não. As pessoas começaram a ver em Jesus uma pessoa sábia, com sabedoria.
E você observa, né? É quando você lê, por exemplo, as duas cartas de Paulo, mais uma vez eu vou falar. Quando você for ler 1 Coríntios e 2 Coríntios, meu irmão, minha irmã, entenda que Paulo está, na verdade, nessas duas cartas, chamando atenção, repreendendo o pessoal de Corinto. Ele não está batendo palma. Ele não tá, as duas cartas, ele repreende, dizendo: olha, eu não estou alegre. Cristo não está alegre, porque vocês não estão seguindo o verdadeiro evangelho. E você vai ler em 1 e 2 Coríntios que os cristãos de Corinto, aliás, você que está aí no Facebook, né? Tem uma foto aí no Facebook de um navio passando num canal. Este é o canal de Corinto. Né? Esse canal é feito pelos homens. Mas na época de Jesus, na época de Paulo, não existia esse canal. Os navios atravessavam a cidade sendo rolados, né? Os navios eram colocados em cima de grandes troncos e iam puxando e empurrando os navios nesses troncos para atravessar a cidade e ir de um mar para o outro. Depois o homem fez esse canal aí, que você vê na foto que está no meu Facebook, né? Para que os navios possam atravessar, os navios cargueiros. Então, Paulo diz para aquele povo de Corinto: olha, vocês são carnais, vocês são crianças em Cristo. Né? Em algumas Bíblias, você vai ler o termo neófito. O que quer dizer neófito? Não está xingando o sujeito. Está dizendo: olha, você é um aprendiz. Vocês foram batizados, mas não cresceram no Espírito. Abre aí 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Receberam o batismo, quer dizer, foram batizados, mas não cresceram, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Quer dizer, eram cristãos, tinham sido batizados, mas continuavam com aquele ranço da humanidade, do velho homem. Aquela coisinha, aquelas picuinhas. Ah, não, hoje ele não olhou para mim. Olha, hoje ele não falou bom dia. Então eu não falo mais com ele. Ah, eu não gosto da voz dele, eu não gosto do jeito dele, eu não gosto da cara dele, eu não gosto do cabelo, eu não gosto do bigode. Isso é coisa de criança. Criança faz isso. O cristão não pode. E Paulo depois diz assim, olha, versículo 2 de 1 Coríntios: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Ora, o apóstolo Paulo está usando aqui a figura do leite, né, no sentido metafórico. Né? O leite é a palavra de Deus que alimenta. Né? Porque no sentido físico, o leite é um dos principais alimentos, principalmente para a criança, não é? E Paulo está chamando o pessoal de Corinto de criança, que não cresciam, aprendiam, ouviam e não cresciam. Então Paulo diz: olha, eu dei um bom alimento para vocês, dei leite. Leite tem cálcio, tem fósforo, tem vitaminas, mas não adiantou nada.
Eles eram atrofiados e Paulo deu bom alimento para eles não serem atrofiados. Para eles crescerem, terem uma visão mais ampla das coisas, mais cristã, mais aprimorada em cima de Cristo. Então, Lucas começou falando disso. Paulo falou disso. E aí, irmã Beth, vem o apóstolo Pedro e também vai falar nisso. Pedro fala no leite genuíno, sem mistura, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desejei afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Irmão, irmã, o que você cresceu? Esse ano aqui, nós estamos no mês 7, já entramos no segundo semestre do ano. Eu não estou chamando sua atenção, não estou repreendendo você, eu estou só trazendo um alerta para você. O que você cresceu esse ano? Você pode dizer, eu cresci muito, estou mudando, estou transformado, transformada, aprendi, estou pondo em prática. Às vezes eu falho, mas eu volto e ponho em prática aquilo que eu estou aprendendo. Olha que maravilha! Eu quero que todo mundo pense assim, porque a gente falha, né? Mas a gente vai se corrigindo. O que não pode é ficar do mesmo jeito, é ficar correndo atrás de coisinhas bobas, ficar correndo atrás de profeta, ficar correndo atrás de profetisa. Tem gente que vive disso. Outro dia, um irmão, semana passada, ou retrasada, né? Mandou um trecho da tal da profetisa no Facebook à noite. Tinha 6.000 pessoas acompanhando ela falando aquele monte de bobagem, aquele monte de besteira, aquele monte de asneira que só ilude as pessoas. 6.000. Eu estou pregando aqui agora a palavra de Deus, pura, santa, cristalina e verdadeira, que você confronta com a Bíblia Sagrada, texto no contexto. Não é para você achar problema nenhum. Se achar, é um erro meu. Tem 33 pessoas nos acompanhando pelo Facebook agora. Isso quer dizer o quê? Que a maioria das pessoas continuam como o povo de Corinto. Agora, inclusive, caiu para 32 pessoas. Né? Continua lá, como bebês, como carnais. Né? Tem uns que, você vê, a maioria, Soraya, nem quer ouvir a verdade. A maioria não tem vontade nenhuma de ouvir a verdade. A maioria quer ouvir essas coisas, vitória, mas não sei o quê, e Deus está mandando te falar. Não cresce. Fica sempre sabe aquele batidão, aquela coisa, né? E Pedro diz, olha, eu dei para vocês, não foi alimento falsificado. A maioria recebe alimento falsificado. Infelizmente, irmão, irmã, dentro de igreja, dentro de prédio de igreja, recebe alimento falsificado. O que eu vou fazer? Ai, mas aquele pastor, ele é falsificado, não posso fazer nada. Nenhum de nós pode mudar a palavra. E por que a gente precisa crescer? É verdade, irmã Nilva. É exatamente isso que você escreveu. Né? Nós temos que crescer, porque é crescendo que nós vamos em direção à salvação.
Não é ficando estagnado, é crescendo. É crescendo, irmão, irmã. As pessoas não querem. As pessoas querem festa. As pessoas querem ouvir coisas que agradem o seu ego, mesmo que aquilo seja mentira. Então, por que é importante crescer na graça e no conhecimento diante de Deus? Eu não me preocupo, sinceramente, diante dos homens, eu não tenho essa preocupação, não. Mas diante de Deus eu tenho, até hoje. Eu quero crescer. E como é que a gente cresce? Como é que você cresce? É com a leitura da Bíblia. Eu estou falando aqui, você tem que estar checando, confrontando. Olha, acabei de citar 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3, né? Vai lá, né? Lê o que está escrito. Ó, ele falou não sei o quê. Vamos ver se o que ele está falando é verdade. Alessandro, é assim. Eu quero... Não, o sujeito não está falando a verdade. Ele tá, eu não estou concordando. Chega lá, pastor, falou tal coisa, olha, eu não estou concordando. Eu não concordo talvez porque eu não entenda. Então você pode me explicar? Aí deixa o sujeito explicar. Se a explicação dele não for convincente, diga para ele, é você e ele. Olha, continuo não concordando. Por quê? Aí você argumenta. E não aceite. Não, você tem que aceitar pela fé. Espera um pouquinho. O que está escrito, está escrito. Está escrito. Entendeu, meu irmão? Eu não estou falando... Tem muita gente que diz que eu falo mal. Eu não estou falando mal. Eu estou trazendo a verdade para você. A verdade incomoda muita gente. Olha, você vê, veja, né, esses corruptos, esses políticos, veja como a verdade incomoda. A verdade incomoda. Quando chegam com a verdade na cara deles, corre para lá e para cá. E olha o que Paulo depois escreve, né? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Olha só. Ele chama a atenção, Benedito, e depois ele escreve, olha, por causa disso, olha só, né? Há entre vós pessoas fracas, pessoas doentes, pessoas que morrem. O que quer dizer isso? Aqui ele está falando na ceia, hein? Né? A pessoa vai lá, participa da ritualística eclesiástica, mas não se alimenta da palavra. Não muda, não cresce, não entende que aquilo é prejudicial a ela, aquela maneira de ser, de agir. Aquilo está prejudicando. Não está sendo bom. A pessoa acha que tem poder, que tem força, mas não possui a força e o poder que vem de Deus. Nós temos que ter força e poder que vier de Deus. Força e poder que vier de outro homem não vale nada. Não vale nada. Dá uma olhadinha lá. Acabei de falar uma coisa, né? Vai lá ver se isso que eu falei é verdade. Efésios capítulo 6, versículo 10. Força e poder que não vier de Deus não vale nada. É água de salsicha. Não serve para nada. Não serve para nada, meu irmão. Porque isso, não, nós temos que ter a palavra de Deus, porque isso é que nos conduz a um crescimento. Seja ávido pela verdadeira palavra. Não aceite
Você se lembra, há um tempo atrás, alguns anos atrás, que foi encontrado no mercado leite com água, leite que não sei o que, lembra? Várias marcas de leite. A gente tomava o leite e não adiantava nada. Por quê? Porque o leite era falso. Você lembra disso? O pessoal punha 20 litros de leite e punha 5 de água. Então, de 20 fazia 25, mas era um leite fraco. Você tinha que tomar muito mais para ter aquilo que você conseguiria num copo de leite. Estou falando do leite porque Paulo usa, né, o leite. Então, quando você se alimenta de coisas fracas, você vê que continua fraco. A sua saúde espiritual é fraca. E nós precisamos, irmão, irmã, estar bem alimentados para ter vida em abundância. Não é vida com abundância. É em abundância. Vida com vigor espiritual. Senão, toda hora a gente cede ao pecado. Isso faz mal para a gente, não é? Porque o verdadeiro cristão não é que ele não peca, ele peca. Mas não é toda hora. Porque cada vez que um cristão verdadeiro peca, ele se sente mal. Você não se sente mal quando você peca? Ah, não devia ter feito isso, meu Deus do céu. Me perdoa, Senhor. Né? Não é uma coisa ruim dentro da gente? Já pensou você passar o dia pecando? Passar a semana pecando? O mês pecando? O ano pecando? A vida pecando? Por quê? Porque a pessoa se alimenta mal. Não tem discernimento. Não consegue saber o que é a mão direita da mão esquerda. Está cheio de cristão aí que não consegue distinguir a mão direita da mão esquerda. O que eu quero dizer com isso? Não consegue distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Por causa disso, né, que esses cultos online agora continuam do jeito que eram os cultos presenciais. Esses falsos profetas, essas falsas profetisas, continuam falando as mesmas mentiras. As mesmas. Não mudaram o discurso. Por que continua falando? Porque tem gente que ouve. Está cheio de pastor aí dizendo que só ir lá na igreja dele que fica curado de tudo. O sujeito fica curado de caspa a AIDS na igreja dele. Só que ele teve Covid agora. Ele não se curou. Como é que você pode acreditar, irmão? Olha que coisa simples. O sujeito está lá. Ele diz que é só ir lá na igreja dele que você está curado. Está curado. Agora, ele está na quarentena. Está entendendo, Ricardo? Não é que você não entenda, é que às vezes eu tenho dificuldade de explicar. Por causa disso que eu pergunto, está entendendo? É pela minha dificuldade de explicar. E Paulo escreve para Timóteo, né, que era o seu filho na fé, para ele permanecer firme naquilo que ele aprendeu, que era a palavra. E eu quero dizer isso para você, você que me ouve, né, permaneça firme na palavra de Deus. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Não fique atrofiado. Não fique mirradinho, magrelinho, raquítico na fé.
A fé não é isso que a maioria proclama como fé. Nós temos que estar todos os dias nos alegrando com o gozo da salvação. Por causa disso que todos os dias não é ter visitação, nós não temos que ter visitação, nós temos que todos os dias provar. Olha, presta atenção no português. Provar do Senhor. O que é? Não é provar o Senhor, é provar do Senhor. O que é provar do Senhor? É como se você pegasse um doce muito gostoso. Eu, por exemplo, não posso comer doce, mas às vezes eu tenho vontade. Então eu pego uma colheradinha, um pouquinho, e eu dou uma provadinha. E já fico, não devo comer. Uma delícia, gostoso. Eu provei do doce. Todos os dias nós temos que provar de Deus. E Deus não tem contraindicação como o doce para mim, né? Provar do Senhor. Beber desta fonte eterna que é Deus, que é Cristo, que é a Bíblia Sagrada. É assim que a gente prova do Senhor. Recebendo inspiração para as coisas corretas, recebendo orientação, tendo força, coragem para rejeitar. Venha de quem vier. Um falso ensino deve ser rejeitado, venha de quem vier. Se amanhã chegar aqui e proclamar qualquer coisa contrária ou com interpretação particular da Bíblia, você deve rejeitar. E eu peço, olha, me corrija. Pastor, você, ou Mário, você interpretou errado aqui. Opa, vamos conversar, vamos ver. Por quê? Você fala para mim, eu tento entender. Se eu estiver errado, eu preciso me corrigir. Isso que é provar. Porque a Bíblia diz desde o passado, olha só que interessante. Se abrir no Salmo 34, no verso 8, você vai encontrar esse negócio do provar de Deus. Não é provar a Deus, como muitos querem fazer. É provar de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, 8. Prove de Deus. Experimente de Deus. É tão bom que você vai querer ter Deus. Você viu como a palavra é sempre usada como alimento? Né? É algo que traz nutrição para o nosso espírito. Você quer ver outra prova como a palavra é mesmo alimento? Para encerrar, abre Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito. O fruto não é um alimento? A palavra é um alimento. O fruto do Espírito. Aquilo que alimenta o Espírito. É caridade, é gozo, é paz, é longanimidade e vai por aí afora. Então, irmã em Cristo, que Deus, na sua infinita graça, compaixão e misericórdia, sustente a todos nós na graça e nos ajude a crescer, né? Na graça, no conhecimento de Deus perante Ele e, se Ele quiser, perante os homens também. Mas isso eu não vejo com muita importância. O bom é crescer perante Deus. É saber aquilo que vem de Deus e aquilo que vem da mente humana. Amanhã é quinta-feira.
Amanhã eu vou trazer para você um assunto que está bem, né? Eu vou falar sobre os negros amanhã. Vou falar coisas que talvez você não saiba, não deixe de ouvir. Preconceito contra pessoas negras. É correto? Claro que não. Né? Amanhã eu vou trazer essas informações bíblicas para você. Bíblicas. Não vou inventar nada, não vou trazer sobre sociologia, não. Não, é bíblico. E eu convido você para nós cultuarmos Deus amanhã juntos. Deus amado, Pai querido, todo-poderoso, maravilhoso, tremendo, justo, fiel, ajuda-nos, Senhor, a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Sustenta-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Fica conosco, Senhor, fica conosco. Oh, Senhor, que possamos ver o Senhor hoje em tudo, a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua majestade. Ajuda-nos, Senhor, a nos transformarmos e a nos alimentarmos corretamente para termos uma saudável vida. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.